Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Que o Senhor possa alcançá-los com sua mão de poder e graça, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ouvir a palavra do Senhor, amém? E indo de encontro a isso, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que veio muito direta a mim, e o Senhor pediu que então eu a compartilhasse com a igreja, para que pudéssemos meditar, refletir a respeito da nossa vida nesse contexto. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Josué capítulo 21, versículo 43 ao 45. O pessoal da mídia está bem ligeiro hoje, já colocou no telão. E também na transmissão, para quem está acompanhando, e a gente pode ler junto. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa sondar o coração de cada um aqui, Deus, e que essa palavra possa encontrar um terreno fértil, para que essa semente possa germinar nos nossos corações. Usa-me conforme a Tua vontade, Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Quem é cristão, e todos aqui são, amém? Amém. Se tem alguém que não é, vai ser hoje. Amém? Todos são. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. A vida do cristão, todos sabemos que ela é feita de lutas. Quem aqui não passa por luta? Não passa ou nunca passou por luta? Ninguém levantou a mão, então todos passamos por lutas. Às vezes até diárias, o tempo todo. É luta atrás de luta. Você vence uma, você fala, agora eu vou ter um descanso, aí a outra já está na frente. A vida do cristão é feita disso. Mas o próprio Jesus, ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Ele não prometeu um mar de rosas. Ele mesmo falou, vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós que cremos nele, pelo poder dele, por meio dele também, venceremos o mundo. Amém? Mas em meio a todas essas lutas, nós que temos fé, nós cremos em uma coisa sempre. Nós sempre cremos que Deus vai prover. Vai vir uma provisão. Nós que temos fé sabemos disso. Por mais que a circunstância mostre totalmente o contrário, por mais que nos nossos olhos apareça ali que é impossível, mas nós cremos, a provisão virá. Nós exercemos a nossa fé e cremos que a provisão do Senhor virá. E ela vem. Amém? Ela vem na nossa vida, porque nós cremos e o Senhor provê. Mas o problema que muitas vezes nós enfrentamos é quando nós focamos mais nas provisões momentâneas e nos esquecemos das promessas eternas de Deus. As provisões são temporárias, mas as promessas de Deus são firmes e imutáveis, e Ele é fiel para cumpri-las. Nós lemos aqui um texto, já do final do livro de Josué, depois que o povo entrou na terra de Canaã, alcançou aquela vitória, ocupou todos os espaços, dividiu as terras entre as tribos, e aí chega nesse texto que nós lemos aqui. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O Senhor cumpriu todas as promessas que fez ao povo de Israel. Então a promessa do Senhor na nossa vida, pode ter certeza, meu irmão, ela vai se cumprir. Se você recebeu uma palavra vinda do Senhor,
creia que ela vai se cumprir. O problema, como eu disse, é quando a gente foca na provisão que precisamos momentânea e deixa de lado a promessa vindoura. Para a gente não ficar sem entender muito bem as coisas, a gente vai falar aqui o conceito de provisão e de promessa, né? Provisão é o ato ou o efeito de prover, provimento, abastecimento, fornecimento. Ou seja, aquilo que recebemos para suprir uma necessidade imediata. Isso é provisão. Promessa é a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Ou seja, algo garantido para o futuro que Deus cumpre em seu tempo. Isso é promessa. E o texto que nós lemos, como eu falei aqui, nos lembra que Deus cumpriu todas as promessas feitas a Israel. E nós temos alguns exemplos nessa noite. O Senhor me deu 4 exemplos para que nós prestássemos atenção e aprendêssemos. Tem uma frase muito interessante de um autor que muitos vão até conhecer, Augusto Cury. Tem muitos livros dele que muitas pessoas leem, ele é cristão. Ele tem uma frase, obviamente que essa frase ela foi baseada e adaptada nos provérbios, nas palavras de Salomão, mas a frase que ele fala é a seguinte: uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então nós temos na nossa mão a palavra de Deus, que traz inúmeras histórias do povo de Deus, homens e mulheres de Deus, que cometeram erros, que falharam em determinado momento. Então que nós sejamos sábios a ponto de estudar a palavra de Deus e aprender com os erros dos outros, para não cometê-los, porque assim nós teremos sabedoria. O primeiro exemplo é claro que tem que ser o mais comum, o mais citado nesse sentido de provisão e promessas. Nós lemos o texto que já fala do cumprimento da promessa, mas vamos voltar um pouco. O povo de Israel e o foco nas provisões. Mesmo tendo a promessa de uma terra que mana leite e mel, o foco de Israel estava constantemente nas provisões diárias. É a água. Aí agora acabou a água, agora é a comida. Aí agora acabou a comida, agora é a carne. Provisão, provisão, provisão. E a promessa ficando de lado. E a memória do povo, ela era seletiva. Se vocês prestarem atenção, era seletiva, porque eles esqueciam da provisão recebida ontem. E esqueciam da promessa para o amanhã, mas focavam no problema de hoje. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Quem aqui já recebeu uma provisão do Senhor? Amém, né? Todos. O Senhor provê na nossa vida, o Senhor é misericordioso. Assim como era misericordioso com o povo de Israel no Egito e no deserto. Mas Deus nos abençoa, a gente se livra de um problema, a gente vence, recebe a provisão do Senhor. E no outro dia aparece um outro problema e a gente já esqueceu da provisão de ontem. E a gente já esqueceu da promessa vindoura. E aí a gente reclama. Como esse povo fazia aqui no deserto. Focar na necessidade do momento pode nos cegar, a ponto de esquecer o que Deus fez ontem e o que Ele fará amanhã. Todos temos problemas, mas nós temos exemplos claros nas nossas mãos, de que murmurar perante o Senhor e reclamar não vai trazer nada de bom para a gente. Que exemplo maior do que esse povo? Não entraram na terra, exceto Josué e Calebe. Os demais todos nasceram no deserto. Que saiu do Egito só entrou Josué e Calebe. Foram os únicos que creram e não murmuraram. Então a murmuração, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Quando a gente foca nas provisões de hoje, a gente esquece do ontem, esquece do amanhã.
Só que muitas vezes a gente é bom para criticar, né? Quando a gente lê a Bíblia é engraçado porque a gente é bom para criticar. A gente lê e fala assim, como pode um povo, eu não entendo, acabou de passar, atravessou um mar, 2 paredes de água do seu lado. Imagina uma cena dessa, que coisa grandiosa. Água, água, terra seca, você passa, depois vem os inimigos e Deus afoga. Aí passa um pouquinho, nós estamos com sede. Era melhor ter ficado lá no Egito. Trouxe a gente para cá para morrer de sede. E aí Deus é misericordioso e dá água. Agora nós estamos com fome. Já esqueceu do mar e da água. Agora nós estamos com fome. Aí Deus manda o maná. E aqui ficou uma lição para nós. A provisão do Senhor, ela vem na medida certa para a nossa vida. Deus mandou o maná e Ele disse, não ajuntem para o dia seguinte, porque amanhã eu vou mandar mais. Mas eles não criam em Deus. Alguns guardaram e apodrecia. A provisão que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é no tempo dele e na medida dele. Então creia na palavra do Senhor para a sua vida. Se Ele está dizendo que amanhã Ele vai mandar mais, creia, descanse. Viva o hoje. Mas lembre-se do que Ele fez ontem. E lembre-se da promessa de que amanhã vem mais. E depois do maná, chega um ponto que o povo fala, mas eu também já estou enjoado desse maná. Esse maná aí também todo dia a mesma coisa. Lá no Egito a gente comia cebola. E aí Deus manda carne. E Deus ainda manda assim, vou mandar tanta que vai comer até sair pelo nariz. Para aprender um pouquinho, a me respeitar. Quantas vezes nós não agimos assim? Fica esse primeiro exemplo para a gente aprender. Nós temos um segundo exemplo, que é Abraão e a busca por soluções humanas. Deus havia prometido um filho a Abraão, certo? E Sara, sua mulher, prometeu ao casal, vocês vão ter um filho, e a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar, vai ser impossível contar. Só que por conta da demora, aí a demora é humana, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes para você está demorando o seu milagre chegar, mas não está demorando não, ele está no tempo certo do Senhor. Não ceda às pressões para tentar fazer do seu jeito, para colocar a sua mão, para tentar dar uma forcinha para Deus, vou ajudar. Eu acho que Deus não está dando conta de fazer, eu vou dar uma forcinha para Ele. Não faça isso não. Abraão fez isso. Cedeu à pressão, a sua própria mulher falou, olha, não vai acontecer não. Tem a escrava aí, ela pode te dar um filho. Cedeu à pressão e fez do jeito que o seu coração lhe disse. Gerou Ismael. No entanto, Ismael não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. 2 versículos só para a gente acrescentar. Gálatas, capítulo 4, versículos 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Nós somos filhos da promessa, amém? Quando a gente cede à carne, o problema é grande. O resultado desse erro de Abraão está até hoje aí. O conflito. 2 nações, filhos do mesmo pai brigando pela mesma terra. Guerras e mais guerras. O resultado de tentar colocar a mão onde Deus não mandou colocar a mão. Então, meu irmão, não coloca a mão onde Deus não mandou não, tá? É isso que ele fala para você nessa noite. Quando tentamos resolver nossas situações com provisões humanas, sem esperar pela promessa de Deus, podemos gerar consequências complicadas. É uma armadilha comum que nos leva a não confiar no tempo de Deus. Terceiro exemplo. Esaú
e o desprezo pela promessa. Guilherme, para nós aí, Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Gênesis 25, 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te, me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú, ele tinha uma promessa de bênção na vida dele. Por ser o filho primogênito, a bênção que viria do seu pai era para ele. Mas ele não deu valor a isso, preferindo uma provisão imediata, que às vezes a gente olhando assim, a gente fala, fútil, né? Um prato de comida. Uma provisão de momento. O texto fala, nós lemos, de que me adianta essa promessa? De que me adianta esse direito de primogenitura, se eu estou a ponto de morrer? Passa o cozinhado para cá, pega essa promessa para você. E o texto diz que ele desprezou a promessa. Quantas vezes nós desprezamos a promessa que Deus tem para a nossa vida por um prato de lentilha? O pecado é oferecido a nós todos os dias como um prato de lentilha na nossa frente. Que promessa? Você nem sabe se você vai estar vivo lá para receber essa promessa. Aproveita o momento. Não é isso que o mundo prega? Curte o momento, curte o hoje. Amanhã você não sabe. Amanhã eu sei, o Senhor tem uma promessa na minha vida, então eu sei que o amanhã vai chegar porque tem uma promessa para se cumprir lá. Nós temos que negar os pratos de lentilha na nossa vida. E esse exemplo de Esaú, ele nos mostra o perigo de desprezar as promessas de Deus em troca de algo passageiro. Devemos aprender a valorizar as promessas divinas, mesmo que elas pareçam distantes, em vez de sacrificar o eterno pelo temporal. Mais uma vez, o tempo de Deus pode parecer distante, meu irmão, mas o tempo do Senhor é o melhor tempo para nós. E agora nós temos um quarto exemplo, que é um último exemplo, que é Moisés e o perigo da desobediência. Números capítulo 20, versículos 7 ao 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés tinha uma promessa, a terra de Canaã, que ele conduziria o povo até lá. E ele fazendo parte do povo, que ele também entraria na terra de Canaã. Mas por causa da sua desobediência, e todos nós sabemos o porquê, Deus disse: fale a rocha. Ele foi lá e bateu na rocha. E ele ainda falou: será que nós, ainda puxou para ele e para Arão, né? Será que nós teremos que tirar a água dessa rocha para vocês? E Deus fala: vocês não me santificaram diante do povo. Vocês não creram em mim. Por isso vocês também não vão entrar.
Olha o perigo que nós corremos quando, por conta ali de uma provisão imediata, de uma situação emergencial, imagina Moisés, que foi um dos homens mais pacientes da terra. Porque foi. Ele quase conseguiu. Faltou pouco. Já no final, nos últimos momentos, ele deu essa escorregada aí. Mas ele aguentou muito tempo. Ele aguentou muita coisa. Imagina os exemplos que eu já dei aqui do povo reclamando no ouvido. Eu tinha acabado de ser abençoado, reclamando. Você tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. E nesse caso, mais uma vez, o povo estava lá praguejando e murmurando. Ele não aguentou, ele cedeu à pressão. E desobedeceu ao Senhor. A provisão veio, não veio? Da rocha saiu água do mesmo jeito. Porque Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meus amados, o que seria de nós? Nós nem estaríamos aqui. Cada um pode fazer a sua reflexão, como o próprio apóstolo Paulo fala no famoso texto da Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Cada um sabe aí que se não fosse a misericórdia do Senhor, onde eu estaria hoje? E ela vai se renovar amanhã de manhã, sabia? Porque a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. E pela misericórdia dele, a água saiu, mas a promessa foi perdida. A que custo Moisés perdeu a promessa da terra prometida? Por uma provisão imediata, por um momento de raiva. Quantas vezes os momentos de raiva batem na nossa porta, o dia a dia estressante, o trabalho maçante, o trânsito sufocante. E nós cedemos à pressão, à raiva, à ira, e ao invés de falar à rocha, nós batemos na rocha. Não vamos perder nossa promessa, meus irmãos, por conta da ira, por conta do estresse, por conta de pessoas ao nosso redor. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória daquele momento era para ser do Senhor. Moisés tinha que falar à rocha e dizer: o Senhor vai lhes dar água. Ele disse: será que eu vou ter que tirar? E bateu. Então a glória foi de Moisés, não foi de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele tem que ser glorificado, santificado e exaltado. Ao fazer do seu jeito, Moisés desonrou ao Senhor. E às vezes, em nosso desespero por provisão, nós podemos agir fora da direção de Deus e comprometer as promessas que Ele tem para nós. A obediência à palavra de Deus, ela é crucial para que alcancemos as suas promessas. E para a gente concluir, igreja, a mensagem central da palavra dessa noite, ela é clara. Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele faz. Não podemos nos deixar levar pelas dificuldades momentâneas e esquecer das promessas eternas. Assim como Deus entregou a terra prometida a Israel, como nós lemos no texto base, Ele também cumprirá tudo o que prometeu a nós. E qual é a maior promessa que nós temos na nossa vida? É a promessa da vida eterna. Jesus prometeu: eis que venho sem demora, eu vou voltar. Ele subiu ao céu dizendo aos discípulos: eu vou voltar. E nós estamos esperando isso. E nós temos que crer nessa promessa. Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós teremos a vida eterna junto ao Pai. Essa é a maior promessa. A palavra de Deus traz vários exemplos. Que nós possamos ser sábios, como a frase que eu falei no começo. E aprender com os erros dos outros. Ver onde nós estamos falhando. E fazer a seguinte reflexão: em que áreas da sua vida você tem priorizado provisões temporárias em detrimento das promessas de Deus? Faça essa reflexão. Em que área da sua vida você tem priorizado essas provisões? É na financeira? É na familiar? É na profissional? É na ministerial? Em que área nós temos deixado? Reafirme a sua confiança, meu irmão, nas promessas divinas. E aprenda a esperar no tempo de Deus, sabendo que Ele é fiel. E uma frase para a gente fechar: lembre-se que as provisões são para hoje, mas as promessas são para a eternidade. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite,
que Ele tenha falado ao seu coração. Incline a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra falada a nós nessa noite, revelada a nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações nesse momento, Deus. Que teu Espírito Santo possa nos revelar e nos mostrar onde nós temos falhado, onde nós temos priorizado as provisões imediatas, as provisões do dia a dia, as provisões do hoje, e onde nós temos desprezado as tuas promessas, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos corações, que possamos entender o que o Espírito diz à igreja. Não podemos abrir mão das promessas do Senhor por conta de uma provisão imediata. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que o Senhor possa continuar iluminando cada coração aqui nessa noite. Que teu Espírito Santo possa continuar inundando cada alma aqui. Que todos possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Nós cremos em Ti, Deus, e nós sabemos que as provisões continuarão sendo derramadas sobre nós. Mas o mais importante é a promessa. Nós estamos esperando, Senhor, a promessa. O Senhor prometeu que voltará para nos buscar. E nós estamos aqui, Senhor, crendo em Ti, buscando ao Senhor, seguindo a Tua palavra, esperando a Tua volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós estamos ansiosos para passar a eternidade contigo, Senhor. Que nós possamos entender que nós não podemos abrir mão disso por conta de uma provisão. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.